aqui, né? Um homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. O homem, meus amados irmãos, que fez a ceia é o próprio Deus. E a grande ceia que ele preparou é o seu reino, o reino onde as almas encontrarão na terra toda a abundância de bens que precisa, bens espirituais, e encontrarão depois, na outra vida, né, a felicidade eterna. É este, meus amados irmãos, o sentido próprio desta parábola. É Deus que prepara o seu reino e oferece e convida a todos para participar dele. O reino de Deus é justamente a igreja, que tem a parte aqui na terra militante, que nós sabemos, e depois no céu a parte triunfante. Nós encontramos neste reino de nosso Senhor tudo aquilo que nós precisamos para um dia estar na felicidade eterna do céu. Assim, meus amados irmãos, nós temos esse sentido próprio da parábola, mas nós podemos também dar aqui uma interpretação um pouco mais particular para esta parábola e também colocar como sentido particular aqui da ceia o banquete eucarístico e ali que Jesus, portanto, preparou e ofereceu para todos os homens e convidou a todos os homens justamente para alimentar-se da sua carne e do seu sangue. Por isso a igreja hoje canta na antífona do breviário estas palavras: a mesa do Senhor está pronta para nós. A sabedoria, ou seja, o verbo encarnado, preparou o vinho e pôs a mesa. Então o próprio Jesus, quando ele anuncia a Eucaristia, ele dirige a todos o convite. Jesus, nós estamos falando aqui, lá no início, quando ele faz a multiplicação dos pães, logo em seguida, ele entra na sinagoga de Cafarnaum, e ali dentro da sinagoga de Cafarnaum, que era a principal sinagoga daquela região da Galileia, porque Cafarnaum naquele tempo era a capital da Galileia, ali então, perto do lago de Genezaré, Nosso Senhor faz o anúncio da Eucaristia. Ele promete a Eucaristia. Ele vai instituir a Eucaristia lá no finalzinho, no penúltimo dia da sua vida, na quinta-feira santa. Mas ele já faz essa promessa lá atrás, lá no início. E naquela época, então, ele diz assim: eu sou o pão da vida, o que vem a mim não terá jamais fome, e o que crê em mim não terá jamais sede. Vossos pais, disse Jesus, comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Então Jesus não se limita, como os outros homens, a nos preparar uma ceia, a fazer numerosos convites, a apresentar iguarias excelentes, jantares, né, com todas as iguarias e melhores comidas, mas Jesus faz aqui algo singularíssimo, algo que ninguém mais pode fazer, algo que nenhum homem, por mais rico e poderoso que seja neste mundo, pode fazer. Só Ele, só Jesus, Ele prepara o banquete, Ele prepara a ceia e Ele mesmo é o alimento. Ele mesmo se coloca ali como alimento. E este é o melhor, o mais completo de todos os alimentos, a Eucaristia. Por isso, nós temos uma reflexão
de São João Crisóstomo, porque muitas vezes nós poderíamos talvez pensar, ou vem na nossa cabeça um pensamento, quando nós estamos lendo os evangelhos e vendo Jesus andando pelas estradas da Galileia ou da Judéia, e vendo Jesus fazendo aqueles milagres, a multidão indo atrás de Jesus, fascinada para ouvir a palavra de Jesus, Jesus ali falando, contando as histórias, dando os exemplos, Jesus falando da Escritura, explicando. Nós podemos muitas vezes ficar com uma inveja, ou com uma santa inveja, poderíamos dizer assim, e dizer, se eu tivesse vivido no tempo de Jesus, para poder estar ali, para poder tocar em Jesus, ouvir a sua palavra. São João Crisóstomo faz uma reflexão muito importante para nós, e São João Crisóstomo diz assim: pois bem, já o vês, tocas e comes, tu queres ver as suas vestes, e ele ao contrário concede-te não só vê-lo, mas até comê-lo, tocá-lo e recebê-lo dentro de ti. Aquele a quem os anjos olham temerosos e não ousam contemplar livremente devido ao seu deslumbrante esplendor, faz-se nosso alimento. Nós unimos-nos a Ele e formamos com Cristo um só corpo e uma só carne. Então esse momento, meus amados irmãos, da comunhão, já dizia aqui na quinta-feira, quando falamos sobre a Eucaristia, que a Eucaristia deve ser o centro da nossa vida. Então este momento da comunhão, para nós católicos, é o momento principal, é o centro da nossa vida. Nós precisamos neste momento esquecer de tudo, por isso que é o momento de adoração, é o momento que você vai conversar com o nosso Senhor, é o momento que você vai aproveitar da melhor maneira possível. Nós sabemos que, pela teologia, que Jesus não fica ali muito tempo presente com uma presença real, como nós explicamos aqui já, a presença real de nosso Senhor. Ele fica ali conosco uns 10 a 15 minutos no máximo, porque quando se desfaz a hóstia, quando se desfaz as espécies do pão, as aparências do pão, aí a presença real de nosso Senhor não está mais, fica a presença espiritual, mas a presença real, quando nós a comungamos, uns 10 minutos, 15 minutos, então esses 10 a 15 minutos nós precisamos de aproveitar da melhor maneira possível. Por isso que é muito importante, né, aquela devoção, ou aquela adoração, aquele estar-se de joelhos na hora da comunhão, ou após a comunhão, como nós já falamos aqui na quinta-feira. Por quê? Porque é esse momento especial, é aquele momento que você vai conversar com o nosso Senhor, é aquele momento que você vai único do seu dia, ou se você comunga todos os dias, ou o momento único da sua semana, se você comunga uma vez por semana. Então, muito importante este momento da ação de graças, porque nosso Senhor está conosco. Jesus não podia oferecer ao homem uma mesa mais rica do que o banquete eucarístico. E de que modo, agora nós então nos perguntamos, correspondem os homens ao seu convite para esta mesa? Muitos são incrédulos. Aí nós lembramos quando Jesus faz a promessa da Eucaristia. Muitos encolheram os ombros e retiraram-se com um sorriso cético nos lábios, dizendo: como pode este homem dar a sua carne para comer? Foi lá na sinagoga de Cafarnaum, quando Jesus fala: a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, ou permanece em mim. Quando Jesus faz essa promessa, os chefes da sinagoga, começando ali pelos principais, foram saindo, o povo todo foi saindo, e Jesus ficou ali, deixou Jesus falando. Jesus não ficou falando sozinho, porque os apóstolos ficaram, os apóstolos permaneceram. Jesus ainda falou para eles: vocês também querem ir? Eles então responderam: a quem iremos, Senhor? Só vós tendes palavras de vida eterna. Jesus falou, então isso acontece, é a nossa fé. Mas, então, Jesus oferece esse banquete que é o melhor de todos. Mas como os homens correspondem? Muitos
fazem assim. Muitos nem ouvem, muitos nem acreditam. Aqueles homens saíram e foram porque não tinham ainda a fé, não acreditavam que Jesus era capaz de fazer, porque não acreditavam que Jesus era Deus. Mas o que afasta os homens da Eucaristia não é só a falta de fé. Nós vemos hoje no Evangelho, cada um foi dando uma desculpa, né? Então um disse: comprei uma quinta, um sítio, e é-me necessário ir vê-la, rogo-te que me des por escusado. E o outro respondeu: comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-las, rogo que me des por escusado. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui a representação daqueles que são totalmente mergulhados nos negócios, nas coisas terrenas. São os motivos pelos quais tantos recusam o convite de Jesus. Aqueles que estão mais preocupados com os bens materiais, com as coisas terrenas, com as coisas aqui de baixo, do que com o espiritual, do que com a salvação da sua alma, do que com o próprio Jesus, com a própria mesa da comunhão. Então, sempre aqueles que falam assim: não deu tempo, eu não tive tempo. E tem tempo para muitas outras coisas, né? Por isso que não tem o tempo de ir ao confessionário, não tem o tempo de ir à Santa Missa, não tem o tempo de fazer uma Sagrada Comunhão, não tem o tempo de fazer um bom exame de sua consciência, o tempo de fazer uma leitura espiritual da vida de um santo, uma meditação, uma adoração do Santíssimo, uma visita ao Santíssimo, estar ajoelhado diante do altar. Nunca tem o tempo. São aqueles então que estão mergulhados nos bens materiais. Mas ainda não é tudo, ainda continua o Evangelho, e dizendo, um outro disse assim: casei-me, por isso não posso ir. Este, meus amados irmãos, representam aqueles que estão submersos nos prazeres dos sentidos, perderam a sensibilidade para as coisas do Espírito, e em presença delas continuam o seu caminho, não se lembrando sequer de se desculpar. Aqui, aqueles 2 primeiros, pelo menos disseram assim: peço desculpas, peço a justificativa. Esse simplesmente disse: casei-me, por isso não vou. Aqueles que estão imersos no pecado, nos vícios, né, nos prazeres carnais, estes não lembram nem de pedir a desculpa, nem se justificar. Assim também se afastam da Eucaristia, se afastam da mesa da ceia que nosso Senhor preparou para todos nós. Assim, meus amados irmãos, nós temos então este dom de nosso Senhor Jesus Cristo para nós, esta dádiva de nosso Senhor para todos nós, o pão dos anjos, que é o penhor da vida eterna, para nós está à nossa disposição. Por isso vamos reafirmando hoje, né, com esta reflexão, tudo aquilo que nós já celebramos na quinta-feira, e a igreja de propósito coloca este evangelho justamente para que nós possamos firmar um pouco mais esta ideia, porque é a parte principal da nossa vida, é o momento especial do nosso dia, da nossa semana, e deve ser o centro da vida de todo católico, porque é o centro da vida da igreja. Vamos assim então estar sempre preparados, vamos fazer como muitos santos fizeram, que viveram sempre para a Eucaristia, muitos que, como São João Berckmann, São Luís Gonzaga, que sempre dividiam o seu dia, né? Metade do dia era para agradecer a Deus pela comunhão que fez, e a outra metade do dia era para preparar para o dia seguinte, para fazer de novo a comunhão. Então, se
comungamos todos os dias, vamos fazer também assim, sempre estar lembrando, amanhã na hora da missa eu já vou comungar, então já vou me preparando. Ah, mas eu comungo uma vez por semana, então que durante a sua semana, todos os dias, você possa fazer uma comunhão espiritual, já ir se preparando para que no domingo você assista a Santa Missa e possa ali estar preparados para comungar, para receber Nosso Senhor na Eucaristia. É o centro da vida da igreja, é o centro da nossa vida, é o pão dos anjos, é o penhor da vida eterna. Amém.